Salve, moçada! Seguinte, o Guilherme Santos tá participando bastante aí, o Guilherme, tá? Beleza, show de bola. Ele fez o pedido para resolver uma questão de equações trigonométricas, tá? Então vamos lá, vamos para a questão que o Guilherme pediu. Diz assim: a soma das raízes da equação cosseno de x ao quadrado mais cosseno de x igual a zero no intervalo de x maior do que zero e menor do que 2π. O que significa dizer essa informação aqui, Guilherme? Significa dizer que você está na primeira volta ainda. Primeira volta do quê, Bara? Na trigonometria, você sempre vai trabalhar com o ciclo trigonométrico, tá bom? E aí você pode dar infinitas voltas no ciclo trigonométrico e você pode ter infinitas respostas, tá? Mas com essa condição aqui, ele está dizendo que é só na primeira volta que te interessa, tá bom? É isso que essa informação está dizendo, tá? Muito importante, por sinal, tá? Bom, vamos resolver essa questão. Então, vamos pegar a equação, certo? Aí você bate o olho na equação e fica assim olhando. Pô, mas tá parecida com uma equação do segundo grau, né? Tá bem parecida. Então vamos fazer o seguinte, Guilherme. Para ficar fácil de você enxergar, eu vou fazer uma substituição. No lugar desse cosseno de x aqui, eu vou chamar esse cosseno de x, sei lá, de y. Pode ser? Pode, né? Então veja, ficou y ao quadrado mais y igual a zero. Apenas substituir no lugar do cosseno de x. Tá legal? Para ficar fácil de se enxergar. Bom, isso aqui é uma equação do segundo grau. Tá? Normalmente você usa a fórmula de Bhaskara para resolver isso daqui, né? Ou some produto. Tá? Mas observe uma curiosidade, Guilherme. Essa equação do segundo grau ela é incompleta. Está faltando o termo independente aqui, ó. Não tem o termo independente. Grave isso que eu vou lhe dizer. Toda equação do segundo grau que não tiver o termo independente, uma das raízes vai valer zero. Tá legal? Bom, como isso aqui é uma equação do segundo grau, você sabe que no máximo ela tem duas raízes. A equação do segundo grau, tem no máximo duas raízes. Tá legal? E eu já sei que está faltando o termo independente aqui, então uma daquelas duas raízes já sei que vale zero. Mas por quê? Eu vou resolver isso aqui sem usar a fórmula de Bhaskara, tá legal? Então observe que aparece aqui y ao quadrado e y, ou seja, o y é um denominador em comum. Então eu vou colocar o y em evidência. Colocando em evidência, dentro do parênteses fica y mais 1. Observe, Guilherme, se você usar a propriedade distributiva, pega esse y e passa para dentro multiplicando, você volta para essa expressão aqui, ok? Bom, o que nós temos aqui então, Guilherme? Nós temos um produto, produto de dois fatores. Quem é o primeiro fator? O y. Quem que é o segundo fator? O y mais 1. Quando que duas coisas multiplicadas dá zero no final? Quando uma delas valer zero. Ou as duas valerem zero, não sei. Eu não sei. Então o que eu vou fazer? Como eu não sei qual delas vale zero, então eu vou pegar o primeiro fator, que é o y, e vou igualar a zero. Igualei. E vou pegar o segundo fator, que é o y mais 1, também vou igualar a zero. Notou que eu já coloquei um y min e um y duas linhas? Para diferenciar as duas respostas, tá? Nessa de baixo, se você isolar o y duas linhas, esse mais 1 está somando, ele passa para lá subtraindo, não fica y duas linhas igual a menos 1, Guilherme? Fica, né? Então, o que você acabou de achar aqui que eu estou grifando? As duas raízes dessa equaçãozinha do segundo grau, tá? Então veja, a equação do segundo grau tem duas raízes no máximo, tá legal? Mas note, eu não estou trabalhando com uma equação do segundo grau simples, não. Eu estou trabalhando com uma equação trigonométrica. E como você pode dar infinitas voltas numa circunferência, você pode ter infinitas respostas. Mas só está me interessando, olha aqui, na primeira volta, tá? Vamos ver o seguinte. Como não me interessa o valor de y, que foi uma substituição que eu fiz, vamos fazer o caminho de volta. Quem foi que eu chamei de y, Guilherme? Não foi o cosseno de x que eu chamei de y? Então podemos escrever da seguinte forma. Cosseno de x pode valer zero ou cosseno de x pode valer menos 1, que são as duas respostas que você encontrou aqui em cima. Tá legal? Eu já chamei de x' e x duas linhas. São as duas respostas que eu vou encontrar. Bom, então agora vem a dúvida. Cosseno de qual ângulo que dá zero? Cosseno de qual ângulo que dá menos 1? Então, para responder isso para você, eu vou fazer um remember, uma lembrança, tá bom? Vamos lembrar do ciclo trigonométrico, tá bom? Lembre-se, Guilherme, no ciclo trigonométrico, esse eixo vertical é o eixo dos senos, e esse eixo horizontal é o eixo dos cossenos, tá legal? Muito bem. Como é que você mede os ângulos no círculo trigonométrico?
Então nós começamos aqui pelo ângulo zero. Começa bem aqui. É o zero. Pode ser 0 graus ou 0 radianos. Tá legal? São as duas medidas para ângulos, graus ou radianos. Curiosidade. Existe uma outra medida chamada grado. Essa ninguém usa. Tá bom? Mas existe. Grado. Tá bom? As mais utilizadas, graus e radianos. Então vamos lá. Aqui está 0 graus ou 0 radianos. Aprenda uma coisa, ou desculpa, aprenda, quanta pretensão. Grave uma coisa. Todo ângulo que você pegar no sentido anti-horário, caminhando no ciclo trigonométrico no sentido anti-horário, são ângulos positivos. E todo ângulo que você, a partir daqui do zero, e for no sentido horário, ó, horário, são ângulos negativos, tá bom? Vamos fazer só os ângulos positivos, tá bom? Então vamos lá. Zero. Se você caminhar no ciclo trigonométrico, vai aumentando. Vai aumentando o ângulo, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar nesse ponto. Esse ponto aqui não é um ângulo de 90 graus, Guilherme? 90 graus ou π sobre 2 que dá na mesma, porque π é 180 graus. 180 divididos por 2, 90 graus. Então aqui é 90 ou π sobre 2. Se você continuar caminhando, até chegar nesse ponto, 180 graus ou π, que dá na mesma, continue caminhando, até chegar nesse ponto, 270 graus, ou 3π sobre 2. Continue caminhando, até você fechar uma volta completa, que é 360 graus, ou 2π, que corresponde exatamente aqui à extremidade, aqui no início do zero, tá? Mas se deu uma volta completa. Bom, observe então agora, Guilherme, a importância dessa informação aqui, ó. Eu quero que o x esteja maior do que zero e menor do que 2π. Ou seja, estou na primeira volta. Você completou uma volta. Note, você pode dar infinitas voltas. E você vai ter daí infinitas respostas, tá bom? Mas vamos nos ater apenas à primeira volta. Bom, ainda como parte de lembrança, de remember, eu quero que você imagine agora, Guilherme, eu querendo calcular um ângulo dentro desse ciclo trigonométrico. Por exemplo, esse ângulo alfa, que sai da origem, vai até o arco lá, né? E você tem da origem aqui do zero até aqui, você tem o arco alfa. E eu quero, por exemplo, o cosseno desse ângulo alfa. Como é que você faz com qualquer arco? Ó, eu peguei essa medida, podia pegar uma outra medida, um pouco menor, um pouco maior, não importa. Tá? Como é que você faz para calcular o cosseno desse ângulo alfa? Né? Bom, você pega a extremidade final do arco, que eu estou pintando ali em verde, a extremidade final, e projeta essa extremidade final perpendicularmente em cima do eixo que você quer. Como eu quero o cosseno de alfa, e o eixo dos cossenos é esse eixo horizontal aqui, então eu vou tracejar perpendicularmente, tá? A extremidade final até encontrar aqui. Aonde encontrar a distância que vai da origem até esse ponto é o valor do cosseno desse alfa. Compreendeu a ideia, Guilherme? Só por curiosidade, não vou desenhar aqui, mas só por curiosidade. Imagine que eu te dei esse ângulo alfa e ao invés de pedir o cosseno desse ângulo alfa, eu pedisse o seno desse ângulo alfa. Ora, você pega a extremidade final, projeta perpendicularmente em cima do eixo dos senos, que é esse eixo vertical, vai dar um ponto aqui, e a distância da origem até esse ponto vai ser o valor do seno desse alfa. Tá bom? É assim que você mede o ângulo. Bom, o valor do ângulo, né? Bom, mas quanto que vale esse cosseno de alfa aqui? Ó? Quanto? Qual é essa medida aqui? Bom, então para não carregar essa figura muito, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma outra figura, mas antes eu quero que você entenda uma coisa. Toda circunferência trigonométrica, o raio dela vale 1. Toda circunferência trigonométrica, o raio vale 1, tá bom? Então vamos desenhar novamente o círculo trigonométrico e vamos agora, a partir dessa informação, dar valores. Você concorda que na origem aqui da circunferência trigonométrica vale 0? É a origem, vale 0. Como no sistema de coordenadas cartesianas, se do zero você caminhar para a direita, não é positivo, então até aqui vai ser o ponto mais 1, porque o raio vale 1. Do zero para cima não é positivo, então aqui vale mais 1 também. Do zero para a esquerda vale menos 1. Do zero para baixo vale menos 1. Pronto, então aqui você tem os valores máximos que podem ocorrer dentro de uma circunferência trigonométrica, tá? Como no caso específico eu quero o cosseno, e o eixo dos cossenos é esse eixo que eu estou grifando aqui, tá?
Você concorda que o cosseno, o mínimo que ele pode assumir dentro da circunferência trigonométrica é -1 e o máximo é 1. Então eu posso tranquilamente escrever que o cosseno de x, ele vai oscilar, o valor do cosseno de um ângulo ele vai oscilar maior ou igual a -1 e menor ou igual a +1, certo? Bom, então parece óbvio, né? Se você bater o olho aqui nesse cosseno de alfa do exemplo que eu dei para você, é alguma coisa do tipo 0, alguma coisa. Concorda comigo? Né? Ele está para a direita, né? Então, para a direita, então é 0, alguma coisa. É um valor menor do que 1. 0, alguma coisa, tá? Isso que eu escrevi aqui para o cosseno, que oscila de -1 até +1, também vale para o seno, tá? É só você olhar aqui no eixo dos senos, de -1 até +1, tá bom? Bom, então vamos voltar para o problema agora, feito toda essa lembrança, tá? O teu cosseno de um ângulo tem que valer 0 e o teu cosseno de um ângulo tem que valer -1. Observe, Guilherme, que ele se encaixa dentro dessa condição aqui, né? Ó, 0 e -1. Se encaixa exatamente dentro dessa condição. Tá bom? Bom, então vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho. Eu quero que dê 0 primeiro. Ó, lembre-se, como é que eu falei para você? Você pega o arco, a extremidade final do arco e projeta perpendicularmente até o eixo desejado. Certo? Então vamos lá. Eu quero saber qual é o ângulo cujo cosseno vale 0. Ora, o eixo dos cossenos, né? Esse eixo... que cor que é essa? Tá, essa cor aqui, laranja, tá? Tá, 0 não está exatamente aqui, ó, no eixo dos cossenos? Sim ou não, Guilherme? Está, né? Então, pense qual é o valor do ângulo, né? Que você vai pegar, cujo cosseno dá 0. Ó, pensa um pouquinho, Guilherme. Esse arco que eu peguei aqui no primeiro exemplo, esse arco aqui, dessa extremidade final, quando você projetou, não deu exatamente aqui, ó? E aqui, você concorda que é um valor maior do que 0? É, né? Mas eu quero que dê 0. Então imagine, você continua caminhando aqui. Vamos pegar esse ponto. Projeta. Opa, está diminuindo, está diminuindo? Continue caminhando, até aqui. Projeta. Opa, está diminuindo cada vez mais. Quando você chegar em π/2, que é 90 graus, e projetar perpendicularmente, não vai dar exatamente em cima aqui da origem? Vai, né? Então, para dar exatamente em cima da origem, quanto que vale a origem aqui? Não vale 0? E esse ponto aqui que eu acabei de falar, não é o π/2? Concorda comigo que é o π/2, Guilherme? Então, o cosseno de π/2, quando você projeta perpendicularmente, vale quanto? 0. Então, olha lá, ó, volta para lá. Já sei que uma das respostas, o x, pode valer π/2, que eu sei que vai dar 0. Porém, Guilherme, se você continuar caminhando o arco aqui, ó, vai caminhando, quando chegar em π, vai dar -1, mas continua caminhando, e no 3π/2, quando você projeta perpendicularmente, não vai dar 0 também, ó, olha lá, no 3π/2 vai dar quanto? 0. Ó, vou pôr o 3π/2 aqui. Vai ou não vai dar 0 de novo, Guilherme? Vai, né? Então eu vou ter duas respostas aqui que satisfaz o cosseno de um ângulo para dar 0. Na primeira volta, ou é π/2 ou é 3π/2. Tá? Essas duas, uma e outra na verdade, né? As duas, não é ou, é e. As duas satisfazem essa condição para ser igual a 0. Tá bom? Bom, tem mais algum valor aqui que vai dar 0? Acho que não, né? No eixo dos cossenos. Agora, cosseno de um ângulo que dê -1. -1 está exatamente aqui em cima. Não tem que projetar nada. E aqui vale ou não vale π? Então eu sei que aqui o cosseno de π equivale a -1. Não tem outra satisfação. Tá bom? Muito bem. Na primeira volta, então, Guilherme, eu tenho 3 respostas. Bará, e se ele não tivesse especificado na primeira volta? Se tivesse especificado até a segunda volta? Aí você teria mais 3 respostas. Ou seja, você teria 6 respostas. Compreendeu, Guilherme? Tá? Bom, mas o que o problema estava pedindo? Vamos lá. Ele quer a soma das raízes. Então, somatório. Vamos lá, aqui embaixo. Esse aqui é o símbolo de somatório, tá? Então, o somatório, eu vou pegar essas 3 raízes e vou somá-las. Então, π/2 mais 3π/2 mais π. Calculando o mínimo múltiplo comum, que é 2, fica π mais 3π mais 2π. Claro, porque 2 divididos por 2 dá 1 vezes π, dá π. 2 divididos por 2 dá 1 vezes 3π, dá 3π. 2 divididos por 1, que aqui está embaixo, é 2 vezes π, 2π. Somando 2π mais 3π dá 5π, mais 1π dá 6π/2. 6π/2 é a mesma coisa que 3π, resposta final do problema. Tá legal?
Ufa, desculpe, foi longo, mas espero que tenha entendido, tá bom? Guilherme, espero que tenha satisfeito as tuas vontades. Um abraço, tchau!